Ontem eu vi uma postagem que me chamou muito a atenção, de um perfil até que eu comecei a seguir, que a mulher falava, uma moça, né, que trazia essas informações, ela dizia que o casamento não foi feito para fazer a mulher feliz. Foi feito apenas para fazer o homem feliz. E eu resolvi pensar um pouquinho mais sobre isso. E, na verdade, é muito interessante que a nossa sociedade ainda esteja com esse olhar que é machista, que é patriarcal, e que a gente entra nesse ritmo achando que é assim mesmo, que tá certo, que é desse jeito mesmo. Afinal de contas, né, a nossa mãe fazia tudo e o pai trabalhava, ou a mãe até trabalhava, mas ela chegava em casa, os filhos eram com ela, as coisas da casa eram com ela. Eu já ouvi muitas mulheres da minha geração, dos 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos anos, dizendo que não lembra do pai lavar uma louça. Né? A grande maioria de nós, mulheres, temos o olhar, a visão para pais que não participavam dos cuidados domésticos, da criação dos filhos, da educação dos filhos. A obrigação do homem era pagar as contas, colocar o dinheiro dentro de casa para que essa mulher administrasse, comprasse os bens e os itens ali de alimentação que ela precisasse para manter a família alimentada. Tema das crianças, brincar, levar em festinha, ir na reunião da escola, tudo era função da mãe. E realmente, quando a gente começa a vir para uma geração em que a gente precisa ter esta colaboração, né, e que a gente entende hoje o casamento como uma sociedade, né, é um negócio. E esse negócio, ele tem dois sócios, o homem e a mulher. Né, falando aqui da família tradicional, né, com um homem, uma mulher e um filho, ou mais de um filho. Mas esse olhar, né, de que o homem e a mulher são os responsáveis para trazerem o bem-estar dessa criança, a alimentação para dentro de casa, para poderem pagar as contas, né, para que tenha-se o bom estudo dessa criança, os livros, os brinquedos, as roupas para essa criança, e todas, né, todas as questões que são importantes para o desenvolvimento dela. Hoje a gente entende que não é a mulher que faz e o marido ajuda, né? Ou a mãe que assume e o pai ajuda. Quanto mais a gente ficar com este olhar, e eu acredito que muitas de vocês que estão me ouvindo ainda têm este olhar, né, de que o pai da criança precisa ajudar. Ah, ele não me ajuda. Ah, ele não me ajuda. Enquanto a gente tem esse olhar de ajuda, realmente eles não assumem que eles têm que pegar junto com a gente. É uma sociedade em que não é um entra com o dinheiro e outro entra com o trabalho braçal. Os dois entram com aquilo que os dois têm para dar. E se o marido pode trabalhar fora e ganhar mais que a esposa, ou ser o único sustento financeiro da família, que bom que ele pode fazer isso. E ele só pode fazer isso porque tem alguém ali dando conta de todo o resto. Então, no momento em que ele chega, ele precisa aliviar a carga dessa pessoa. Ai, Daisy, mas ele não entende, porque ele trabalha o dia inteiro fora e ele diz que eu fico o dia inteiro em casa. E por que que ele acha, né? Por que que eu acho que quando ele chega em casa ele tem que ajudar? Porque a casa não é só da mulher, não é só da parte feminina a obrigação de cuidar. Porque ele também vive ali, ele também come ali, ele também suja as coisas ali. E por que que essa sobrecarga sempre cai em cima da mulher? Você já ouviu alguma vez um homem dizer que estava sobrecarregado? Eu nunca ouvi. Se você ouviu, interessante esse ponto de vista, porque o homem se sobrecarrega lá fora. Ele se sobrecarrega no trabalho dele, nas relações de trabalho, nos problemas que acontecem muitas vezes quando ele é demitido e aí fica preocupado porque não tem como trazer o sustento para a família. Esta é a sobrecarga do homem. Não é chegar em casa depois de uma jornada de trabalho e ter que dar conta ainda de fazer comida, de buscar, né, a criança na escola, vem para casa, ter que dar conta de dar atenção para aquela criança ali, dar comida, organizar o banho, a janta, né, e levar ela para a cama. Por mais que alguns homens colaborem e ajudem as suas mulheres, dificilmente eles pegam junto com as mesmas necessidades e a mesma força, né, no trabalho como a mulher faz. Então, eu não sei você, mãe que está me ouvindo, mas aqui em casa sempre foi muito assim, de a gente chegar na rua e aí o pai das crianças vai fazer as coisas dele e eu começo a juntar roupa pelo caminho, brinquedo que está pelo chão, porque a mulher enxerga e vê a necessidade disso. O homem olha e pensa lá no inconsciente dele. Isso pode ser muito profundo, tá? Então não julguem nem culpem os maridos de vocês, os pais dos filhos de vocês por não fazer. Eles sabem no inconsciente deles que tem alguém ali fazendo.
Assim como eles foram criados por mães que faziam tudo. E que muito provavelmente não colocavam eles nessa tarefa do dia a dia, do cozinhar, do cuidar, do criar os filhos, do educar, do ensinar, do estar ali estudando com as crianças. Então, o que acontece é que ele chega no automático dele, que é entrar e cuidar dele. Ele vai fazer o lanche dele, o banho dele, vai descansar, vai pegar o controle da TV ou o celular dele e vai focar no mundo dele para relaxar a cabeça do trabalho. O homem é assim. Ponto. É a natureza dele. E a criação ajuda muito para que essa natureza acabe sendo dessa forma. Qual é o natural da mulher? Chegar em casa cansada também, talvez do mesmo dia, né, de trabalho, tanto o marido quanto a mulher quando saem para trabalhar, né? Então voltam os dois cansados para casa, mas ela ainda tem que lembrar que tem janta para fazer, que tem filho para cuidar, que tem brincadeira que ela tem que brincar, que ela tem que recolher os brinquedos que ficaram jogados pela casa quando ela saiu de manhã. E N coisas. Eu já ouvi muitas mães me dizerem que depois que a criança vai dormir, 9, 9 e meia, 10, ela vai limpar a casa, ela vai botar roupa para lavar, ela vai juntar brinquedo do chão. E aí, às vezes, eu me perguntava, e às vezes eu perguntava para ela: e o teu marido tá fazendo o quê? Ah, tá lá vendo futebol. Ah, tá lá com os pés para cima no celular. Ah, ele foi tomar o banho dele e foi dormir mais cedo porque ele estava cansado. E às vezes eu me perguntava, e também depois comecei a perguntar para elas: enquanto teu marido tá fazendo isso e tu tá correndo que nem uma louca, como tu te sente? Me sinto injustiçada, me sinto abandonada, me sinto sobrecarregada, que é o tema da nossa live hoje. E aí eu perguntava para ela, e por que ele não pega junto contigo? Ah, porque, né? Aí tem várias desculpas, mas a principal é porque eu tenho que ficar mandando. Ah, ele não se dá conta, ele não percebe, eu tô cansado de mandar, daí eu vou lá e faço. Percebe que já tem nessa cultura da gente que o homem não tem obrigação de fazer? Que se ele ajudar, eu tô no lucro. Nossa, meu marido me ajuda tanto, né? Quando o bebê era pequenininho, ele acordava de madrugada, ele ia lá, pegava o bebê, botava para amamentar, levava o bebê de volta, né? Então, o quanto é importante a gente não olhar o marido como um ajudante.